quando você trouxe para a gente aqui, né, o reflexo nosso também do Copom, eu não posso deixar de te perguntar, porque ontem, mais uma vez, numa entrevista, o Campos Neto falou ali que não há uma relação mecânica com os juros americanos. Porém, ele ainda ele trouxe ali um sinal, né, dos dados ruins de ontem do CPI. Mas ainda assim, o Copom ele já estava muito preocupado com as incertezas. Na última reunião, a gente viu a retirada ali do guidance. Então, está contratado, meio ponto agora, enfim. Mas, diante destes dados, mesmo ele colocando que não vê essa relação mecânica, mas ainda assim, este sinal de ainda é muita incerteza até quando o Fed vai manter esses juros neste território, isso não pode fazer, de alguma forma, com que o Banco Central comece a haver um cenário de redução nesse ritmo de corte da Selic, não nessa de junho, mas nas próximas? Mas certamente. Eu sou um fã do Campos Neto, eu falo aqui abertamente, mas vocês sabem, né? Quando eu preciso falar de quem eu gosto, eu posso falar porque eu sou isento. Claro que o Copom é dependente da posição do Fed. Vamos supor que não haja nenhum corte esse ano. A minha previsão sempre foi 10% para a Selic, e eu até aceito, entendo, né, politicamente e do ponto de vista psicológico, baixar para um dígito em 9,75. Mas seria impossível, e a gente falar em termos de dados, uma taxa muito menor do que isso. Que não fosse uma questão política ou uma decisão infundada do ponto de vista técnico. Por quê? Porque os Estados Unidos, com uma taxa de 5,5%, 5,25% a 5,5%, faz com que uma taxa brasileira, mesmo com essa queda na inflação, tá certo? E essa queda na inflação, 0,16, etc., tudo bem, mas continua sendo pressionada por serviços. O serviço está 5,7 se você analisar ali nos últimos 3 meses. Eu vou dizer para vocês, a minha aposta continua sendo 3,84% de inflação para esse ano. Né? Nós não saímos... A gente viu vendas no varejo hoje também, exatamente, que vai nessa linha aí também, né, de reforçar com isso. O Brasil gastando aos tubos, um jabuti de 15 bilhões e meio, a possibilidade do Congresso revogar o veto do Lula. Pessoal, isso aqui é a casa da mãe Joana. Não é porque eu sou negativo, é a casa da mãe Joana. Nós temos um arcabouço fiscal banguela, que não tem nenhuma condição, não tem nenhuma credibilidade, né? A mordida do arcabouço é uma mordidinha, aquela mordida banguela, uma mordida de rã, pelo amor de Deus. Então, quando a gente tem uma expansão fiscal dessa ordem no Brasil e nos Estados Unidos, você tem a única opção, aumentar a taxa de juros, não mexer na taxa de juros, ou conviver com mais inflação. Então, o fato de assim, mas não está tão ruim assim. A gente está com aquela história do sapo dentro do caldeirão frio que vai esquentando. Quer dizer, experimenta baixar para 9% a taxa Selic para ver o que acontece. Nós estamos num processo de gastos do governo sem igual, nós estamos querendo mudar a própria regra, que ano passado ela entrou em vigor e este ano deveria ter um poder de conter. Nós já estamos querendo mudar isso para usar a data, não de maio da revisão feita pelo Ministério da Economia, em termos de receitas e despesas, mas usar a data de março. Por quê? Porque janeiro, fevereiro, a gente teve um recorde de arrecadação. E esse recorde de arrecadação aconteceu por razões espúrias, né, que não têm condição de serem anualizadas, acontecerem todos os anos, todos os meses. São receitas, muitas delas one-off, como foi a taxação dos fundos offshore. E a gente quer usar essa marca, né, essa marca de aumento considerável na receita do primeiro trimestre do ano, como se fosse perene e assim poder abrir um espaço para gastar mais. Por que a gente não espera até maio para ver? Qual é o problema de usar a estrutura original do arcabouço? Maio é a data. Por que não espera? Porque a gente sabe que o gasto do governo vem a galope e a arrecadação
ainda que venha crescendo, ela vem crescendo numa taxa decrescente. Ela está crescendo, mas ao mesmo tempo a receita está crescendo, sim, nesses 2 meses, mas você olhando já para os gastos, eles foram maiores. É só olhar a Previdência. É só olhar a Previdência. O BPO, né, BPC, o BPC continua assim, a um nível, e a gente tem o próprio presidente Lula apertando, né, a Previdência, o INSS, para ter boas notícias. Quer dizer, é reduzir a fila que demora entre 60 e 90 dias, que a gente chegue a 45 dias e para chegar em 30 dias. Quer dizer, o número de pessoas que querem entrar nesse trem, né, pegar essa onda, né, é gigantesco, visto que os critérios têm sido, vamos dizer assim, mais afrouxados e dessa maneira mais pessoas conseguem o benefício. Bom, nós temos um problema nas nossas mãos. Não é para ser negativo, mas é para ser realista, né? Realista. E não pode tapar o sol com a peneira. Exatamente. Né, agora, o governo vem com jabuti de 15,5 bi, mais essa possível revogação do veto no Congresso, dos 5 bilhões e 600... 5,6 de emendas. 5,6, 5 bilhões e 600, né? Nós já estamos falando de mais gastos, né, de quase 21 bilhões. E esse 15 bi, que nem abriu esse espaço ainda concretamente, porque precisa ser votado dentro do Senado, foi só aprovado dentro da Câmara, né? Mas esses 15 bi aí que abre esse espaço, já está todo mundo querendo abocanhar, né? A gente já vê a ministra ali da gestão, Esther Dweck, querendo fazer reajuste para salários de carreira. O dinheiro nem sequer ainda entrou, já vai sair rapidinho. Isso em cima de um fator importante, que é a questão do salário mínimo. Exato. Né, que é um gatilho que no começo do ano já começa a configurar como valendo. Quer dizer, todos esses reajustes, todos esses disparos, esses gatilhos automáticos de valorização do salário mínimo, isso faz um percorrer por todo o sistema arterial e venal, né, o sistema circulatório da economia, dá nisso aí. Vandique, bom, são muitos pontos para a gente ainda continuar comentando.